Olá, meu querido, minha querida, sou Irene Nohara e a gente vai falar de compliance, de lei das estatais, mas esse vídeo, antes da gente falar de lei das estatais, do compliance na lei das estatais, é importante que a gente saiba o que são estatais, quando que surgiram no Brasil, para que surgiram no Brasil, quando que foi a maior intensificação de criação das estatais, que movimento que a gente está vivenciando na atualidade. Então é muito importante que a gente saiba o contexto. Eu vou utilizar por base aqui na minha aula a obra que eu escrevi com o professor Alessandro Taviani, do Departamento de Direito Econômico da Faculdade de Direito da USP, estatais, em que a gente faz um contexto das estatais no mundo, um contexto das estatais no Brasil e qual a função das estatais em relação à promoção do desenvolvimento. Então, a gente vai começar aqui com a obra das estatais e analisando o contexto de formação das estatais no Brasil, que remonta o Império e até a colônia, curiosamente, né? Então vamos começar aqui com esse fato histórico, que é a vinda da família real para o Brasil, né? A gente sabe que o Brasil possui uma história peculiar à medida em que a gente teve uma circunstância da invasão de Portugal por Napoleão, do bloqueio existente acerca do comércio com a Inglaterra, as retaliações francesas, e que, diante dessa invasão, a família real optou por sair de Portugal e se estabelecer no Brasil, ou seja, desenvolver as atividades políticas, as atividades administrativas do Rio de Janeiro em vez de Lisboa. Então eles entraram, embarcaram e vieram durante cerca de 3 meses, aproximadamente de 10 a 15 mil pessoas vieram de Portugal, se estabeleceram no Rio de Janeiro. Isso provocou inúmeras alterações, inclusive nas instituições à época da colônia, e deu ensejo no dia 12 de outubro de 1808, que é a data em que chegou a família real no Brasil, da criação do Banco do Brasil, que atualmente é uma estatal, uma sociedade de economia mista existente até os dias atuais, né? E no período se abriu o comércio para os produtos da Inglaterra, algo que não era muito permitido no Brasil, né? Gestando futuramente as próprias condições de independência do nosso país. E aí nós tivemos a independência, nós tivemos o período do Império, no Império tivemos outra estatal ainda hoje vigorante, que é a Caixa Econômica Federal. Gostaria, inclusive, de gravar um vídeo só para a Caixa, para a gente entender qual foi a importância dela historicamente em relação às nossas políticas sociais, em relação à política de habitação, em relação à concessão de empréstimo e o acesso ao sistema bancário. A gente tem que Dom Pedro II, ele estimulou a criação da Caixa Econômica Federal justamente para estimular o povo a poupar, o hábito de poupar, né? E assim, isso enveredou para inúmeras transformações. A gente vai ver, talvez, num vídeo específico sobre a Caixa, porque é muito rica a história e nem todos conhecem devidamente. Mas fato é que só houve efetivamente uma transformação mais intensiva no sentido de criar estatais para a promoção do desenvolvimento nacional a partir de Getúlio Vargas. Então a gente tem o Império, proclamação da República, a República Velha, que teve uma dinâmica ainda bastante atrasada da política do café com leite, tão bem relatada na obra de Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto, em que Minas Gerais, e São Paulo se alternavam em relação ao poder na política, que é café com leite, porque tinha por foco principalmente no caso do café em São Paulo, uma monocultura exportadora. Só que a crise de 29 gestou as condições de transformação dessa circunstância, à medida em que o preço do café, do qual dependia a economia nacional, caiu muito, vertiginosamente, no mercado internacional e fez com que Getúlio Vargas, que surge na década de 30, tivesse uma política específica de comprar, estocar e até destruir
café para que isso não provocasse uma transformação muito grande na nossa economia. Inclusive, a partir da Grande Depressão no mundo, se percebe a necessidade da intervenção do Estado, sobretudo em momentos de crise, em circunstâncias anticíclicas, em que o mercado não se reergue sozinho, mas se reergue justamente a partir da intervenção e do apoio estatal. Então, nos Estados Unidos, a partir da crise de 29, surgem correntes que analisam a necessidade de um capitalismo de Estado, e no Brasil isso se dá, essa intervenção maior do Estado se dá a partir da década de 30 com Getúlio Vargas, né? Então a gente tem, veja aqui, o surgimento das grandes estatais a partir de Getúlio Vargas, né? A gente tem a Caixa Econômica, a gente tem o Banco do Brasil anteriormente, mas mais significativo a partir dessa época, e é importante que a gente contextualize o que ocorreu, porque essas conturbações internacionais geraram as condições para gestar o nosso processo de desenvolvimento a partir da alteração dos centros decisórios econômicos, né? Está bem relatado na nossa obra de estatais, mas o Getúlio Vargas, ele pôde realmente substituir importações e promover condições para a transformação da economia nacional, que antes era agrária, agroexportadora, focada num produto primário, para uma economia mais industrializada. Isso por quê? Por que o Estado assumiu e capitaneou esse processo? Porque não havia uma capacidade técnica e econômica à época do empresariado nacional suficiente para que ele capitaneasse qualquer processo nesse sentido. A gente tinha as oligarquias cafeeiras, e a gente tem até historicamente alguns exemplos que são excepcionais, até na época do Império, o Barão de Mauá, que tentou intensificar no Brasil aquilo que já ocorria na Inglaterra, era muito respeitado na Inglaterra, mas não conseguiu criar as linhas de ferro suficientes para a transformação ou a industrialização, apesar de alguns movimentos isolados e bastante capturados até pela coroa na época, né, pelo Dom Pedro II, que não tinha essa mesma visão industrial, né? Era uma transformação do capitalismo mercantil para o industrial. A Inglaterra capitaneou esse processo no mundo, e no Brasil a gente ainda não tinha a gente teve um capitalismo tardio nesse sentido, né, que veio na década de 30, principalmente por conta da continuidade dessa política oligárquica, desse modelo patrimonialista e nem sempre eficiente, que era o modelo de gestão anterior a Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, ele não só se mobiliza para transformar a administração pública, para criar um Estado mais eficiente a partir da utilização do modelo weberiano de burocracia, e cria os primeiros concursos em âmbito nacional, transforma a administração direta, mas também transforma a administração indireta, estimulando a formação de estatais, sobretudo para a área de indústria de base, queria apoiar a nossa industrialização, né? Então, veja aqui, a indústria de base é a indústria pesada, que serve para apoiar outras indústrias. É necessário, principalmente para a gente não depender de importação, dessas transformações de produtos mais primários, a gente ter a indústria de base. Quem conduziu isso foram as estatais, estimuladas por Getúlio Vargas, né? Então, a gente tem, historicamente, a criação de diversas estatais a partir de então. Então, em 31, aqui a gente tem nesse slide, o Getúlio Vargas anuncia implantar a indústria de base para reduzir essa necessidade de importação, como eu havia dito, e vivencia, na época do Estado Novo, em que ele se torna mais autoritário, né, se permanece no poder, vivencia como um grande estadista, diga-se de passagem, bastante autoritário também. Ele inicia um processo de estímulo de estatais, principalmente na época do Estado Novo, porque a Europa também estava às vias de uma Segunda Guerra Mundial, sendo epicentro, né, desse conflito bélico enorme, e isso provocou e instaurou essa circunstância de os países
periféricos conseguirem olhar para si e atenderem às suas necessidades e estabelecerem seus projetos de desenvolvimento. Então, a gente tem a Companhia Siderúrgica Nacional, sendo criada em 1941, nós temos a Fábrica de Motores, Fábrica Nacional de Motores, a gente vai ver que depois é a Juscelino que impulsiona, em particular, a indústria automotiva, e em 1953 a Petrobras, né, que hoje é também bastante pujante, principalmente depois da descoberta de petróleo na plataforma continental, do pré-sal. A Petrobras ela ganhou uma importância muito grande, porque essa descoberta foi considerada nos últimos 50 anos uma das maiores descobertas no segmento do mundo, diante dessa circunstância de ter pré-sal, de ter petróleo offshore em grande quantidade na plataforma continental. E os próximos governos, eles continuaram expandindo, de certa forma, esse tipo de atividade. Então, o JK, desenvolvimentista, também expandiu a indústria de base, com foco no setor automobilístico, gerou a criação de Brasília, depois conturbações existentes no cenário nacional. Nós tivemos, inclusive, aqui a criação, a partir dos governos militares, do Decreto-Lei 200 de 67, que foi o decreto-lei que efetivamente trouxe o regime jurídico das estatais e deu um foco à administração indireta, estabelecendo os critérios de diferenciação das entidades e garantindo uma maior segurança jurídica. E a partir de então, BNH, para o Banco Nacional de Habitação, que depois foi absorvido pela Caixa Econômica, Embratel, Correios, Embraer, tivemos Infraero, Embrapa, quero fazer um vídeo só sobre a Embrapa também, que é bem importante, Sabesp, apesar de não ser nacional, é estadual, mas é pujante também, tal qual essas que são mencionadas, Itaipu Binacional, os chineses vieram para o Brasil estudar o sistema da Itaipu. E a partir da década de 70, a partir dos choques de petróleo de 73 a 79, nós tivemos um chacoalhão no mundo e a partir do consenso de Washington houve uma pressão internacional dos organismos financeiros no sentido da privatização. Quem relata bem esse movimento é o Stiglitz, que ganhou o prêmio Nobel em função de fazer esse relato de como o Banco Mundial, o FMI, pressionavam economias periféricas para essa privatização, que foi intensificada no período do Fernando Henrique Cardoso, com o estabelecimento do modelo gerencial, e que provocou uma série de debates jurídicos que são interessantes, né, como houve uma ação popular, por exemplo, do Eros Grau, Celso Antônio, vários juristas, o Comparato, se uniram para questionar não apenas a venda, o preço da venda, as condições, mas também oferecer um mapa mineralógico do Brasil, questões estratégicas. Essa ação popular acabou não dando ensejo a transformações, mas foi significativa de um movimento de questionamento. Então, atualmente, nós vivenciamos esse movimento de privatização, mas já vivenciamos um movimento grande de estatização. Então, seria esse o ponto para a gente situar aqui, e no próximo vídeo a gente volta com a perspectiva e a análise da lei das estatais, a corrupção nas estatais, alguns questionamentos existentes e como que o compliance intensifica o controle e a fiscalização dessas empresas. Então, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.